Maria de Nazaré, Maria, amiga de tudo, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar, em meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Maria mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do amor, igual a você ninguém, Mãe do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de luz, Maria deixou um sonho de mãe, Maria cantou pro mundo encontrar paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra ser Deus, Maria do povo de Deus. Maria, mãe de Jesus. Boa noite. Boa noite. Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz. Alivia as aflições, Senhor, enxugai nosso pranto. Precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos numa luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminhar juntos uma luz. Você muda o slide daqui? Não, te mostrei. Você que muda aquela setinha. Continua esse papel.
verdade, esquecem da amizade, esquecem pela unha sua paz. Encontram no caminho pedras e espinhos, eles já não querem caminhar. Estão adormecidos, presos e clausurados em verdades ideais. Desperta tu que dormes, desperta, descansa tua paz. O mundo está em guerra, precisa ouvir a tua voz. Ó meu irmão, estende a tua mão, ele vem comigo caminhar. Desperta tu que dormes, teu Cristo interior, e deixa a tua voz falar de amor. Desperta tu que dormes, desperta e traz a tua paz. O mundo que está em guerra precisa ouvir a tua voz. Que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama a congelas dores, pensamentos dores te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa, que o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o
noite, queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria de estarmos reunidos mais uma vez nesse mês que é especial para todos nós. São 49 anos do Grupo Espírita Amor e Caridade, sempre lembrando aqui das meninas, né, que fundaram esta casa, hoje nos acompanham na espiritualidade amiga, nos incluindo com certeza, participando das nossas tarefas. E essa alegria se estende, se amplia, porque nesta noite, mais uma vez, nós recebemos o nosso querido Vanderlei Chaves, de Miguel Pereira, irmão, amigo de longas datas, né? Não adianta fugir da realidade, né? E eu agradeço, estava pensando ali, agradeço muito a espiritualidade dentro da programação que a gente tem de nossas vidas, de ter colocado o Lelei na minha existência, aprendo muito com ele e agradeço imensamente de fazer parte do círculo de conhecimento e amizade desse nosso irmão. Mas vamos fazer a nossa prece, lembrando que o estudo da semana passada está agora lá às 19h30 também, nesse nosso horário, começando a transmitir no canal do GEAC. Então, quem não pôde vir por causa da chuva, quiser assistir o estudo, é só ir lá no canal do GEAC, assistam ao estudo do seu Geraldo, que foi muito bom, como também estamos hoje gravando, né, o estudo do Vanderlei, para que a gente possa passar, e assim nós vamos fazer, se Deus quiser, com todos os estudos do nosso mês de aniversário. Então vamos fazer a nossa prece. Nesse instante onde os nossos corações se unem na alegria, no reencontro, de estarmos nesta casa que nos abriga, recebendo um abraço dos amigos espirituais, trabalhadores dessa instituição, que em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nos envolve nesse instante as vibrações de paz, de amor e fraternidade. Ao nosso irmão, que carinhosamente veio até nós trazer as reflexões, o estudo, que também possa ser envolvido por seus amigos espirituais, e que todos nós possamos nos conceder a oportunidade de refletir na atenção às palavras, aos ensinamentos desta noite. Assim, dessa forma, damos início a mais um estudo do mês de aniversário do Grupo Espírita Amor e Caridade. Que assim seja. Bom, boa noite para todos, para quem eu não cheguei a cumprimentar, né? Eu queria vir cedo para ficar lá na sua casa, mas não deu. 49 anos, o ano que vem é um ano especial, né? Cinquentenário de uma casa espírita. É uma coisa assim, muito importante. 49 anos. A gente pode dizer até que é uma vida, né? Eu estou trazendo esse tema, análise do sofrimento, porque o André sabe que todas as vezes que a gente fala, a gente também está colocando aquela pulsa das coisas para nós, né? E a gente tem atravessado uma fase assim, um pouco difícil, então aí calhou de eu ganhar esse livro, Plenitude, que eu não conhecia. E ele veio, como tudo na vida, vem no momento certo para nós. Tá? Mas eu estava falando com o André que eu não vejo aquele Jesus em lugar nenhum, eu só vejo aqui. Eu vejo aqui nessa casa, não vejo essa foto. Toda vez que eu lembro do Amor e Caridade, eu lembro daquela foto de Jesus sorrindo, né? Então, é isso que a gente precisa. Aí eu queria começar com as duas frases ali. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Já que a gente vai falar de sofrimento, a gente começa com Jesus, né? E
A Joana traz para nós algumas coisas, mas eu queria começar com esse slide, a existência de Deus. Desde que admita a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele tem necessariamente poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Não agiria caprichosamente, nem com parcialidade. Todas as vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está falando isso aqui, que eu começo a falar em Deus, porque eu não sei por aqui, mas tem muita gente achando, por causa dessas guerras que a gente está vendo, que Deus é injusto, porque está morrendo inocente, criança, muita gente inocente. Não tem ninguém nesse mundo tão inocente. Não é? Primeira coisa que a gente tem que ter, para todo tipo de sofrimento, se eles estão sofrendo lá, a gente também sofre um pouquinho aqui, de assistir, né? Aquelas atrocidades que acontecem na guerra, mas a gente também está vendo, não é só lá na guerra, aqui está vendo o prédio que cai, que fica criança soterrada. Então a gente está vendo assim, alagamentos, né? Nós vimos lá no Rio Grande do Sul, aqui no nosso país, aquela tristeza profunda que a gente viu. Eu não sei se algum de vocês tem algum conhecido lá no Rio Grande do Sul, que eu tinha e ele me contava, né, as coisas tristes que estavam acontecendo. E a gente está aprendendo na doutrina espírita que aquilo que acontece lá é para o nosso desenvolvimento do nosso sentimento. A gente sente, né, aquelas coisas que acontecem lá, a gente sente. E assim a gente vai desenvolvendo aos pouquinhos o nosso sentimento. Então tudo isso acontece, mas Deus é justo. A gente tem que lembrar que todas as vicissitudes da vida derivam de uma causa. Porque Deus é justo. Justa há de ser essa causa. Então não tem sofrimento que Deus é injusto. Todo o nosso sofrimento, ele teve uma causa. Está lá também no Evangelho as nossas aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, são as nossas aflições. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem suas causas na vida presente e outra fora dessa vida. Então isso é uma coisa, a gente tem que confiar em Deus, né? A gente começa falando que tem que confiar em Deus. E outra coisa, que Deus é justo. E como nós somos espíritas e reencarnacionistas, a gente sabe, através do Evangelho, segundo o Espiritismo, que todas as nossas aflições, todos os nossos sofrimentos, ela pode ser dessa vida e de vida passada. Isso tem que estar na nossa consciência, não é? Buda dizia assim: a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. A gente está começando com isso. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. Ninguém, né, gostaria de ficar assim, eu tenho que ficar sofrendo porque eu tenho que pagar, é o meu carro, essas coisas tudo. Não. Olha lá a filosofia do Buda, que o Espiritismo também diz para nós: a única função da vida é a luta da vitória sobre o sofrimento. Qualquer das nossas aflições, a gente não vai ficar sentado, né, curtindo aquela aflição, curtindo o sofrimento. A gente tem que ir à luta. Não é? É igual eu soube que uma pessoa ligada lá
a minha família, ela se entregou pela doença. Ela se recusou a fazer quimioterapia, radioterapia, recusou tudo. Falou assim, isso aí é para morrer, então eu vou morrer. Ficou. Quantas pessoas a gente sabe que lutaram contra o câncer e estão vivas? Lá no meu centro nós temos 5 pessoas que tiveram câncer, não pararam de trabalhar, continuaram o tratamento, estão vivos. Então, o sofrimento ele vem para todos nós, porque nós estamos num mundo de provas e de expiações. Nós, espíritas, temos essa consciência. A gente ouve falar isso e a gente tem que acreditar. Todos nós. Quem não está sofrendo hoje vai sofrer amanhã ou sofrer ontem. Não tem outra questão. Mas a gente tem que lutar para que essas aflições possam passar. A primeira coisa que a Joana fala, que ela dá 3 situações à questão do sofrimento. O primeiro, ele diz que o sofrimento do sofrimento é o resultado das aflições que ele mesmo proporciona. Porque tem gente que sofre, que a gente fala assim, fulano está sofrendo, mas ele está curtindo, isso que eu estou falando, ele curte o sofrimento. Ele não luta. Ele está sofrendo porque ele fez alguma coisa e ele, não, eu tenho que pagar. Porque isso a gente escuta muito na doutrina espírita. Eu tenho que pagar. Que isso? Que isso? Deus, quando a gente confia em Deus, Deus não fez ninguém para ser desgraçado. Deus fez para que a gente lute pela nossa felicidade. E a doutrina espírita, ela é o consolador prometido. Por que ela consola? Porque ela faz a gente entender o sofrimento. Ela fala para nós lutarmos para a gente não sofrer mais. Então, apresenta sobre 2 aspectos, físico e mental, na imensa área das patologias geradas de doença. Quer dizer que nós sofremos fisicamente quando o indivíduo aceita, igual eu disse aqui, o indivíduo que está com câncer, ele diz assim, não, eu tenho que morrer de câncer, isso aí eu estou pagando, não sei o quê. Ele se entrega para a doença. Não procura recurso. Não é? E mental é aquele indivíduo que fica que a gente sabe que até gera obsessões, são as ideias fixas. Tem hora que a gente fica assim, se tem um problema, você fica só com aquele problema na cabeça, Isso é uma questão mental, né? Que pode te trazer complicações maiores espirituais. Nesse caso, o sofrimento é como uma doença e o resultado dela. As doenças são um mecanismo, olha só que coisa bonita que a Joana fala. As doenças são mecanismos buriladores para a alma despertar as suas potencialidades, olha, e brilhar além do vaso orgânico que é a carteira. Olha, sem essa de pagar, pelo amor de Deus, nunca falem isso e nunca deixe ninguém falar isso. Explica, não é? A gente explica. Todos os nossos sofrimentos são educadores. Todo é aquilo ali, é o burilamento da alma para despertar as suas potencialidades. Porque todos nós somos deuses. Todos nós temos potencialidade dentro da gente que a gente precisa desenvolver. A primeira que a gente tem de potencialidade é a nossa vontade. A gente tem que ter vontade de ser feliz. A gente tem que ter vontade de procurar recursos
para que eu não sofra mais. Vamos ver se está nesse slide. Na área física. Nessa área, a ciência médica alcançou um elevado patamar do conhecimento, debelando antigas enfermidades que dizimavam milhões de vidas. Aqui tem alguém de área médica? Gente, a medicina evoluiu muito. Muito. Antigamente, as pessoas com câncer, geralmente elas faziam as quimioterapias, radioterapia, que era uma coisa horrível. Hoje ela está mais apurada. Hoje quase ninguém morre mais de coração. Não é? Tem cirurgia do coração que você vai lá hoje. É impressionante, né, André? Você é uma prova viva disso. Hoje, quase ninguém. O indivíduo desencarna quando ele tem que desencarnar, quando chega lá o tempinho dele. Mas se ele procurar recurso, hoje, o recurso médico, a gente encontra. Antigamente, a gente via falar das pandemias. A gente teve uma agora, de Covid. Mas, naquela época, dizimava muita gente que não tinha recurso. Hoje a gente tem vacinas. Né? Hoje eu tomei uma da gripe. Eu só estava falando com ele ali, que desde que eu tomei a primeira vacina da gripe, nunca mais eu tive gripe. Nunca mais. Eu já tenho aí agora contra o Covid. As crianças, eu me lembro na minha época, que de criança, que ele falou aí, já estou idoso, né? Tinha sarampo, varíola, a gente via aquelas crianças cheias de bolha, de não sei o quê. Hoje tem vacina. Olha para a gente ter uma ideia, como que a ciência, o Covid apareceu, logo depois apareceu uma vacina. Está aí já a vacina contra o Covid. Então, aí está dizendo assim, a lucidez do diagnóstico, a habilidade cirúrgica. Hoje vocês estão sabendo que tem gente que faz cirurgia e o médico está lá longe e tem aparelho que você faz. Né? Hoje tem os exames. Olha, eu me lembro da primeira vez que eu fui secretário de saúde, era uma tomografia que Miguel Pereira tinha por mês no estado. Hoje tem tomógrafo quase em todas as cidades. E a tomografia já está quase obsoleta. Porque hoje tem a ressonância magnética. Tem exames mais apurados. Então a ciência não para. Está lá. Sofrimento na área física é só você procurar. A farmacopeia rica, farmácia, medicamento, né? Hoje tem antibióticos possantes que antigamente não tinha. Então, terapias alternativas. As terapias alternativas não eram aceitas. Hoje eu faço, amanhã é meu dia, toda semana eu faço acupuntura. Eu faço acupuntura. E a acupuntura me deixa, porque eu tenho tendinite, a gente com a idade vai aparecendo um monte de it, umas coisas assim, né? Aí eu tenho uma tendinite, eu faço acupuntura toda semana para poder trabalhar, para poder dormir, para poder, não é? Então, a gente... Pois é, aí tem essas medicinas alternativas que ajudam, nos ajudam e muito. Tem contribuído um grande contingente de socorro para atender enfermos, embora aconteça surtos periódicos, que a gente viu no Covid, surgimento de outros que a imprevidência gera. Imprevidência são as nossas atitudes, as nossas, né, o que a gente faz. Igual, por exemplo, assim, a gente antes de vir, eu estava vendo porque a semana passada morreu um menino, desencarnou um menino que frequentou a evangelização, a mãe dele foi espírita, de acidente, acredite, moto com moto, né? Moto.
aqui nós tivemos também, Levi, semana em Três Rios, 15 dias atrás também, Moto com moto. Moto com moto. São imprevidências. Né? E eu passei de carro vindo para cá, passei pelo meu neto de moto sem capacete, que eu ia uma bronca dele depois. Então a gente vê o surgimento, né, de alguma coisa por causa da nossa imprevidência. A gente não tem lei para isso, não pode avançar do sinal, não pode fazer isso. Mas a gente avança. E depois a gente tem algum resultado, que é resultado da nós. Então nós que causamos isso. Então, na área física, acontece isso. Né? Mas alguém viu um copinho d'água para mim? Acho que tem, parece. Vou deixar terminar. Eu acho que eu voltei. É a setinha para lá. Na área mental. Na área da psicopatologia, a visão humana é hoje mais benigna do que no passado. Quando eu estava na fase de criança ou de adolescência, a gente quase não via falar em psicólogo. Não é verdade? Não falava em psicólogo. Hoje, só a prefeitura de Miguel Pereira me parece que tem 25 vagas para psicólogo. Olha só, é igual fisioterapia. Fisioterapia. Fisioterapeuta, ele falava assim, para que isso serve? Isso é bobagem. Hoje em dia... Fisioterapia era. E quase não tinha fisioterapeuta. Agora, tem a fisioterapia, tem a psicologia, né? Mas a psicologia, olha lá, a gente ainda vê, lá no meu centro, lá no João d'Arc, tem um tratamento espiritual. A gente faz atendimento fraterno, que eu acredito que vocês façam aqui também. A maior parte dos atendimentos fraternos, a gente vê que a questão daquele atendimento, daquele sofrimento, é uma questão psicológica. E os indivíduos acham que é espiritual. Eu estou com encosto, eu estou com um obsessor. Às vezes não tem nada. Às vezes é você, eu tenho um amigo que dizia que nós é que obsediamos os espíritos. Olha só, às vezes é um problema psicológico, é um problema seu. E a gente fala assim, procura uma psicóloga. Um dia, sabe o que eles falam para nós? Eu não estou maluco. As pessoas acham que procurar um psicólogo hoje é porque elas estão chamando de maluca. Mas não. A gente tem algumas questões que a gente precisa do psicólogo. Sabe por que a gente às vezes precisa de psicólogo? Porque nós não fomos bem educados. A educação é a base da nossa vida. Quando a gente não é bem educado, geram problemas psicológicos, que a gente precisa de uma psicóloga para ajudar. Quando a gente não compreende a doutrina espírita, olha só, olha o meu adendo. Quando a gente não compreende a doutrina espírita, e a gente precisa. Às vezes, mesmo compreendendo, também a gente precisa de psicólogo. Não é? Por exemplo, eu tenho um amigo que não se dá com o pai e com a mãe. E eu falo com ele assim, seus pais estão idosos, você é filho único, não quero saber dessa gente. Ele disse, mas você vai voltar na outra vida filho deles. Eu não vou lembrar, não é assim que eu espiritismo? Eu não vou lembrar dos pais que eles foram para mim nessa vida. Olha só. Eu falo assim, mas você podia evitar, se eles foram difíceis para você nessa vida, pode ser que eles sejam na outra. Então você podia já começar a amenizar essa relação.
Mas é um problema dele, psicológico, porque o pai e a mãe foram eles, filho único, o pai e a mãe sufocaram ele. Sufocaram ele na educação. E ele queria liberdade, não conseguiu, até que ele saiu, fugiu de casa e foi embora. Mas é um problema dele por uma questão de educação dos pais. Os pais também, às vezes, não foram educados para criar filho. Por isso que a gente lançou um programa lá no Jornal, a gestante, para pegar um enxoval, ela tem que conversar, fazer um atendimento fraterno. Para saber, você sabe por que você está gerando esse espírito? Você sabe o que é ser mãe? E às vezes, quando o pai pode, você também educar o pai. Porque nós precisamos aprender a ser pais. Não é? Então, a gente, por exemplo, o meu pai perdeu o pai e perdeu a mãe, e ele ainda era uma criança. Perdeu o pai com 1 ano, perdeu a mãe com 2. Foi criado com padrinho, com pessoas. Mas o meu pai era muito amoroso. Mas tinha coisas que ele não compreendia. Porque ele não teve o pai e a mãe. Então, a gente às vezes, né, a gente que entende um pouquinho mais tem que compreender aquele que entende menos, saber o histórico daquilo. E o psicólogo ajuda. Quando a gente não consegue fazer um atendimento numa pessoa e a pessoa está na mesma coisa, a gente recomenda, vai no psicólogo. Se precisar, vai até o psiquiatra. Porque não é uma questão de ser maluco, a gente até pode ficar. De tanto aquele problema você ficar pensando, você pode até ficar. Mas hoje tem os CAPs, não sei, aqui deve ter também CAPs, onde tem psiquiatra, onde tem as psicólogos, onde você tem um acolhimento para o seu problema. Hoje a gente está vendo uma outra coisa que a gente estava conversando, que apareceu até, me parece que foi no Fantástico domingo, o autismo. Vocês já prestaram atenção na quantidade de autismo que existe? Na casa, minha casa espírita, na evangelização tem 3. Tem 3 crianças autistas. As evangelizadoras têm que se preparar para lidar com esse autismo. Vou contar uma história rapidinho do autismo lá no Museu Nadar. O Joana d'Arc, vocês já viram uma figura de Joana d'Arc? Ela tem uma espada. Né? Ela tem uma espada. A criança virou, olhou assim para o quadro com a espada e falou assim: ah lá, ela tem uma espada. Aí a evangelizadora, tem, Joana d'Arc era uma guerreira, ela tem espada. Mas a espada mata. Sabe por quê? Ela estava falando na evangelização, né, dos mandamentos, que você não pode matar, que você tem que amar os outros, que não sei o quê. Na mesma hora, o autista, não foi? A gente nunca, eu pelo menos confesso a vocês, nunca tinha prestado atenção. A gente agora está querendo, está mudando a imagem de Joana d'Arc lá por causa desse autista. A percepção é Tira a espada. Ele olhou para ela assim no meio das outras pessoas. Ah lá, ela tem espada. É porque eles são muito concretos. Eles são muito concretos. A visão concreta, tudo concreto. O que você fala, então eles já reproduzem. Você já pensou, você tem 3 autistas, evangelizar para 3 autistas desse tipo? Se você não, e quem é professor, então, né, nas escolas, porque agora tem que ter turma normal. Então, mas dá uma porção. Muitos autistas. Por exemplo, lá, eu tenho um amigo que frequenta o centro espírita lá com a gente, que mudou para Miguel Pereira, ele é médico autista. A filha de uma amiga nossa da casa espírita, o filho, ele está morando em Nova Iguaçu, sozinho, fazendo faculdade. Autista. Tem lá o negócio dele, né, o cordão do autismo, tem tudo direitinho. Então, a gente vê distúrbios existenciais, comportamentais na área psicológica, nascendo a geração neurótica perdida, vítimas
Olha só, o que ele chama atenção? Vítimas do sexo em desalinho, não é? Porque essa questão, a gente pode ver até assim, muita questão do feminicídio, às vezes chega a ser isso aí. Drogas alucinantes. Olha, se a gente não prestar atenção nos jovens, né, a gente tem que saber, tem que fazer curso de pai para poder hoje ter adolescente. Você falar nisso, vocês já assistiram Adolescência? Eu não quis assistir ainda. Hein? Assistam, eu recomendo a todos os pais assistirem. Aí o que acontece? Esse seriado Adolescência, domingo no Fantástico falou. Não foi? Quem assistiu Fantástico domingo? No Fantástico domingo eu fiquei esperando, porque as redes sociais, e hoje uma pessoa foi conversar comigo, ela está desesperada porque a filha dela está se mutilando. Tem? Bastante, né? Mutilando. E a menina falou para a mãe que tem uma outra colega também. Sabe aonde? Aí no Fantástico falou. São influências que estão recebendo da internet que levam as mutilações. Fala lá, pode procurar lá na Globo no Fantástico. Mutilações, assassinatos, como no filme Adolescente, na seriado, e suicídios. Então, olha só, hoje, nós que somos pais, que somos evangelizadores, a gente tem que estar preparado para isso, porque é a área mental. Drogas alucinantes, da violência, agressividade urbana, cinismo desafiador. Muitos pais acham, eu sou um excelente pai, mas não sabem nada do que o filho está fazendo. Não sabem. Há um tempo atrás, numa escola que eu conheço, os meninos combinaram de estudar na casa de uma pessoa, foram estudar. Chegaram lá, adolescentes. Cadê? Sexo e desalinho. Teve uma menina que todos os meninos tiveram relação sexual com a menina, e sabe da maior? Filmaram e botaram na rede social. Olha, para a gente ter uma ideia, isso eu não estou assim atormentando, mas estão problemas na área mental que tem hoje, que a gente tem que ver. Aí a gente vê espírita, quando eu estou falando de adolescente, que diz assim, eu tô numa discussão com uma pessoa que a gente fez atendimento fraterno, ela está fazendo tratamento espiritual, e ela falou que o meu filho não quer vir. Mas você devia trazer o teu filho para evangelização. Quando ele tiver a maioridade, ele escolhe a religião. Olha, o que é bom para mim tem que ser bom para o meu filho. E nós somos de uma época, né, André? Quem come do meu feijão frequenta a minha religião. Todos os meus filhos foram evangelizados. Depois que eles se tornam adultos, o problema é deles. Mas eles tiveram uma base religiosa. Porque eu falo para vocês, se eu não tivesse uma base religiosa católica, talvez eu hoje eu não fosse o espírita que eu sou. Por isso que quando eu vou ficar com a minha mãe, ela assiste missa das 9, meio-dia e das 6. Eu assisto lá do lado dela, em respeito ao que ela fez. Ela dizia assim, a gente tinha que ir para o catecismo, ela levava os filhos para o catecismo, tinha que ir para o catecismo, tinha que fazer primeira comunhão, tudo isso. É a religiosidade que você tem que dar. Espírita que não chama, não convida o filho para o evangelho no lar. Na minha casa, o evangelho era às 7 horas da noite, que eu não queria que eles vissem os trapalhões. Porque os trapalhões só tinha, né? Passar a perna, um bêbado, não deixava, era nessa hora. Eu faço o evangelho lá até hoje, no domingo, às 19 horas. Então,
A gente tem que ver, né, como a gente está sabendo também, né, que as portas do umbral estão abertas, que está reencarnando tudo quanto é espírito está tendo a última oportunidade, né? Olha, eles vão nascer aonde? Tem espírito que vai pedir para nascer na casa dos meus filhos, porque eles são espíritas, aprenderam alguma coisa espírita. Vão ser nossos netos, vão ser nossos sobrinhos. Que a gente, quando vê, fala assim, está trazendo isso já, porque traz de outra vida. Eu tinha uma amiga que o filho dela, toda vez que ia no colo de uma pessoa negra, dava um tapa na cara da pessoa negra. Aí eu disse para ela assim, olha o racismo aí, ó, já está mostrando. Não é que ele cresceu, ele deu problema na escola com relação ao racismo. Mas mostrou desde cedo. Mas ela não era espírita, ela não acreditou. Ela não acreditou. E ele foi expulso de uma escola porque ele agrediu o colega que era negro. Então, essa é a questão da questão da educação. A educação também gera problema, não só na física, mas também na área mental. Os avanços tecnológicos não bloqueiam os corredores do desespero. A cultura hedonista está lá, a cultura que constitui o prazer, o objetivo da vida. Você vê que a maior parte hoje de adolescente já quer ir para a academia. Não por uma questão de saúde. Tem até uma novela mostrando aí um menino tomando anabolizante. Né? Então hoje está lá. É esse que eles querem, o prazer de mostrar um físico bonito. Hoje a gente vê que todas as pessoas hoje são bonitas, não tem mais gente feia, né? Quando eu era criança tinha muita gente feia, hoje não tem. Hoje as crianças nascem lindas. Antigamente todo mundo dizia assim, que criança bonitinha, era horrorosa. Mas hoje não. Hoje nasce tudo bonito, tudo bonito. Né? Então está lá. Cultura fria em relação aos valores morais, é o que a gente está falando, a falta de educação, questão moral. Igual essa mãe, o menino bateu na cara, eu falei para ela, depois ela teve vários problemas, porque não educou. As guerras contínuas fomentam o medo, a insatisfação, o desespero, as fugas emocionais. Olha, eu vejo, tem pessoas que tem, se falar que tem que ir no Rio de Janeiro, sobe a pressão, passa mal, né? Não vou, só vou se for acompanhado. O medo. Hoje as pessoas vivem o medo. Esse é um problema sério na mental. A insatisfação. Por que nós estamos hoje insatisfeitos? A gente não sabe o que a gente quer. Não? A gente não sabe. Desespero. Tem gente que fica desesperada por qualquer motivo. Outro dia, eu lembrei agora, eu vi uma pessoa que a filha caiu. Olha, você precisa ver, parecia que a mãe ficou tão desesperada que parecia que a menina tinha morrido. Quem já teve filho aqui sabe que tudo quanto a criança cai. Mas eu acho que ela é mãe de primeira viagem, ela ficou no desespero, ela chorou, ela, minha filha, pelo amor de Deus, isso aqui é socorro. Já queria chamar a ambulância. A menina só tropeçou e caiu. Antigamente a gente ficava com um galo que a mãe da gente pegava uma faca. Já perguntei com você. Perguntava, a mãe pegava uma faca, não é assim? Tinha um galo, pegava uma faca, cruzava a faca no galo. Hoje tem que chamar o SAMU. Hoje chama o SAMU. As fugas emocionais que todo mundo tem.
Eu já vi uma pessoa dizer, eu comecei a fumar porque eu estava muito nervosa. Aí foge do nervosismo, de qualquer motivo que ela tenha lá, e descarrega no cigarro. Como também a gente vê muitos alcoólatras. A pessoa bebe para esquecer. Isso é coisa do jovem, que a gente vê que o jovem fala assim, eu quero beber para esquecer. Fuga emocional, despreparo. Aí está lá, a juventude insegura tornou-se a grande vítima a um passo da depressão, da loucura e do suicídio. A depressão é a doença do momento. Olha, a gente só, por isso que a quantidade de psicólogo está muito grande na prefeitura. E o atendimento fraterno, eu não sei aqui, mas lá no centro tem que fazer atendimento todos os dias que a gente abre a porta do centro. Fora os atendimentos fraternos, que eu acredito que aqui também faça, que a gente faz pelo telefone. As pessoas ligam para nós para conversar. É atendimento fraterno, para conversar, porque senão entra em depressão. Sofre a influência negativa da rede social, automutilação e bullying, que eu te falei. Isso acontece muito com os jovens. Né? Principalmente, a gente pensa o seguinte, antigamente eu acho que a gente era mais resistente, porque existia bullying, existia tudo, mas a gente não. Hoje, se você chamar uma pessoa, né, como diz lá no Evangelho, você chamar uma pessoa, você é feia, você é fraco, a pessoa entra num processo difícil. Difícil. Então, a gente está falando da influência negativa, procura ver a questão do Fantástico que vocês vão ver. E eu recomendo de novo a adolescência. Para você ver a influência hoje das redes sociais. Que o jovem, quando ele começa a se trancar no quarto, atenção, olha a luz vermelha por aí. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a influência é muito maior do que a gente pensa. Tem que prestar atenção. Joana de Anjos fala para nós que doença é o resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Olha, as emoções são tudo. Dependendo da sua emoção, você desequilibra a sua energia. É isso que a gente vê um monte de gente fazendo tratamento espiritual, porque está tudo desequilibrado. Não só a mente, como também as suas energias. Aí a gente vê que os indivíduos, igual uma pessoa que está fazendo tratamento, que é essa mãe que eu falei do menino, ela está no terceiro. Ela falou assim, olha, a melhor coisa que eu fiz foi fazer o tratamento espiritual. Porque eu agora estou outra. Ela estava desequilibrada. Ela estava desequilibrada no atendimento. Inclusive, a gente aconselhou ela a procurar uma psicóloga. Então, o nosso desequilíbrio faz com que a nossa energia vá para o beleléu. E a gente precisa recompor essa energia. Aí, a gente volta lá nas potencialidades da alma. Você pode procurar o seu autoequilíbrio. Em quê? Quem pode dar uma sugestão? Lendo. Lendo. É? Procurando instruções, lendo. Se distraindo, te mudando o seu pensamento. Mas a gente tem uma coisa, uma prece. A gente está desequilibrado. Primeira coisa que a gente faz, o desequilíbrio acaba com a minha energia. Então, eu já tenho que controlar, educar as minhas emoções. Educação das emoções. Quando igual essa mãe, a criança caiu, ela começou a gritar, a chorar, não sei o que. É isso.
Se tudo que acontecer na nossa vida a gente tiver que se desequilibrar, olha, nós vamos precisar de muito passe, muita prece, muito psicólogo, muito psiquiatra para receitar um remedinho. Até de remédio a gente vai precisar. Então, as nossas emoções, elas precisam ser educadas, né? Aí está dizendo, aí diz lá Joana, olha o que a Joana fala para nós. Os vírus, as bactérias, os micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia debilita. Né? Aonde, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, qual o órgão que vai ficar debilitado? O fígado. Aí as pessoas vão ter uma cirrose, vão ter uma coisa. Por quê? Porque a energia está debilitada. Causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença por falta de restauração da energia mantenedora da saúde. Mas nós temos potencialidades da alma. É só procurar lá em Leon Denis, que está lá, as potencialidades da alma. A primeira é a vontade. Mas para ajudar a nossa vontade a desenvolver, a não desenvolver doença, a gente tem que se educar. Educar as nossas emoções. Nós temos que procurar restaurar as nossas energias. Olha, Deus colocou a gente numa família. De repente, eu posso conversar com a esposa, com o esposo, com o filho, com o pai, com a mãe, com quem quiser. Aquele problema para essa pessoa me ajudar no atendimento fraterno que a gente está falando. No centro tem o atendimento fraterno, tem o passe, tem a água fluidificada. Mas tem uma coisa que Deus colocou na nossa vida que a gente não valoriza, que é a natureza. A natureza, ela tem uma capacidade de nos encher de energia. Quando tem essas coisas assim, procura uma árvore. Uma vez eu estava lá em São Lourenço, mas eu estava assim, meio para baixo, aí eu escutei o Espírito falar para mim assim, abraça aquela árvore. Gente, eu abracei uma árvore lá dentro do parque. Aquele parque já tem uma energia muito grande. Eu abracei a árvore. Gente, eu senti uma energia, eu senti que quando eu desabracei a árvore, eu falei assim, gente, eu sou outro. E numa Comerge, lá em Nova Iguaçu, nós fomos, não sei se você lembra que houve uma questão de Petrópolis, o polo de Petrópolis foi para Nova Iguaçu. E a gente foi selecionado, eu, Selma, alguns fomos selecionados para Nova Iguaçu. Mas lá foi numa escola no centro de Nova Iguaçu. Eu sei que teve um momento que eu dei uma balançada assim, não sei o quê, eu falei assim, gente, eu estou sentindo mal. Aí alguém falou assim, leva para médico espiritual, porque na Comerge tem uma médica espiritual. Tem um médico e tem também os médiuns, né? Aí quando eu fui, aí um de cada lado me puxando, eu entrei assim, aí a médica falou assim, leva para o banho. Aí a pessoa ficou espantada, leva para o banho. Aí me levaram para o banho. Chegaram lá, eu fui e tirei a roupa. Gente, eu nunca mais esqueci disso. À medida que a água batia aqui na minha cabeça, eu sentia a energia entrando, eu sentia aquela negatividade sair dos pés. Acabou do banho, estava ótimo. Voltei para o trabalho. Então, olha o benefício do banho, o benefício de uma árvore, da natureza, você sair ali, dar uma respirada fundo, faz uma prece, assim, Deus colocou a natureza para nós. Tanto que ele fez uma interação. Você libera o CO2 para eles, e eles liberam o oxigênio para nós. Olha a interação da nós com a natureza.
Então a natureza também é uma forma da gente recompor. A gente recompõe, a gente tem meios de recompor. O banho, a água, né? A água fluidificada, que tem, leva para o centro, a garrafinha, leva para casa. Agora está na hora de eu tomar essa água. Então, nós temos recursos. Mas a gente tem que saber, a gente tem que conhecer, a gente tem que ter vontade de mudar aquela situação, mudar, às vezes, a nossa atitude. Quando você está se aborrecendo sempre com a mesma coisa, calma, eu não posso ficar fazendo a mesma coisa. Eu tenho um filho que ele diz assim, todo dia você muda, todo dia você fala uma coisa, daqui a pouquinho você está fazendo outra. Graças a Deus. Eu falo para ele, graças a Deus. Eu quero sair dessa vida completamente diferente como eu entrei. Eu quero amanhã ser outro Vanderlei que não foi o dia de hoje. Todo dia eu agradeço aquele dia e peço a Deus, amanhã eu quero, se possível, ser diferente. É o autoconhecimento que a gente precisa se conhecer para a gente mudar as atitudes, para que as nossas energias não se esvaiam e que a gente só absorva as boas. Pouco tempo. Bom, aí está lá. Os medicamentos matam os invasores, mas não restituem o equilíbrio como se deseja. Se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo. Com isso pode ressurgir mais tarde. Se você não mudar de atitude, não adianta nada. Por isso que Jesus dizia o quê? Vá e não peques mais. Muda de atitude. Essa mudança é a potência da nossa alma à vontade. Importante ainda, a conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregnam o organismo, o sistema nervoso com as vibrações deletérias que bloqueiam as áreas por onde se espraiam as energias saudáveis, abrindo campo para a instalação das enfermidades graças às proliferações dos agentes viróticos. Olha só. Aí a gente diz, eu me irritei por causa do obsessor. Não é nada, você se irritou porque você não se educou. Então, todas essas questões ali, a irritabilidade, o ódio, o ciúme, o rancor, as dissipações, impregnam o organismo do sistema nervoso. Aí sim, você pode ter um obsessor. Porque você está se irritando, aí o obsessor fala assim, vou pegar carona aqui no Vanderlei, pronto, está se irritando muito. Quer dizer, até o obsessor, a gente pode se livrar dele. O equilíbrio das nossas emoções. Acho que está dando para todo mundo entender o que eu estou falando? Bom. Sofrimento que gera sofrimento. O homem, agora, é a segunda coisa que a Joana coloca para nós. O homem, desde as suas origens sociais, aprende a ter medo, a conservar mágoas, a desequilibrar-se por acontecimentos de só menos importância, desarticulando seu sistema energético. Eu tenho uns filhos que a mãe deles colocava medo neles. Cuidado. Aquela história antigamente que dizia assim, bicho-papão. Hoje ninguém fala mais de bicho-papão, né? Mas antigamente falava, né? Bicho-papão. Aí eu tinha horror de escuro, porque eu falava assim, tem bicho-papão. A pessoa vai educar os filhos, ainda coloca medo. Igual essa, medo de ir ao Rio de Janeiro. Não, porque lá tem bala perdida, tem não sei o que, as balas estão perdidas, pode... Gente, e a confiança em Deus, que a gente falou no princípio? As balas não são perdidas, elas são direcionadas. Porque senão Deus seria injusto. Não? Então está lá. Acontecendo menos importância. No ENEF eu vi duas senhoras que deram depoimento para a gente, que elas ficaram das vizinhas,
Elas ficaram 20 anos sem se falar. 20 anos, uma não podia. Quando uma saía no portão, a outra entrava, a outra atravessava. Ela assim. Aí de tanto ir ao centro, porque a gente quando vai ao centro, eu repito assim, a gente está falando, mas eu já escutei isso muitas vezes. Escutou, mas não faz. Escutou, mas não faz. Então a gente precisa escutar quantas vezes minha avó dizia, água mole pela dura, quanto bate até que fura. Então a gente precisa escutar. Ela falou assim, tanto falaram de perdão, que eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, por que eu não me dou com a vizinha? Porque eu, de vez em quando, eu falo, quando você tem vizinho que você não se dá, um dia você pula para a casa dela ou ela pula para a sua, na vida futura. Né? Ela pula, vem na sua família, então presta atenção, vamos dissipar isso hoje. Aí, ela falou assim, amanhã eu vou bem cumprimentar ela. Aí ela ficou no portão esperando a outra sair. Quando a outra saiu, eu disse, bom dia, vizinha. A outra falou assim, bom dia. Aí começaram a se falar. Aí elas perguntaram, uma para a outra, por que a gente ficou de mal? Nem sabiam por quê. Não lembravam mais. De tanto tempo que ficaram magoadas, elas não lembraram por que uma ficou de mal com a outra 20 anos. Olha só. Aí lá no MF elas contaram essa história e riam uma dessas. Nós perdemos 20 anos da nossa vida que a gente se dava muito bem, ficamos zangados 20 anos, perdemos uma convivência de 20 anos. Ainda bem que a gente estabeleceu, né? Aí está lá. Passa de um aborrecimento, tem gente que passa de um aborrecimento para outro, cultivando vírus emocionais que facultam a instalação de outros degenerativos responsáveis pelo agravamento da doença. Então, às vezes a pessoa sai de um aborrecimento, mas ela gosta de ficar aborrecida. Você olha na cara dela, ela está assim. Tem pessoas que são assim, vivem, né, essa situação. O sofrimento da impermanência, esse é outro que Joana fala, olha. Para desfrutar de determinado prazer, o indivíduo investe além das possibilidades, contatando depois quantas dificuldades enfrentar para manter essa conquista. Exemplo, um automóvel, uma moradia, tudo isso é impermanente, brilha como atração apenas por um tempo. Tem gente que compra um carro, mas depois não sabe como vai pagar. Aí fica, né, com um sofrimento, como é que vai pagar? É igual quando eu vejo lá aquele Luciano Huck transformando a casa das pessoas, botando tudo aquilo assim. Será que ela tem dinheiro para manutenção disso? Então a gente às vezes, né, a gente quer ter o prazer. Aí quando você tem o prazer de ter, depois tem o desprazer de manutenção, de sustentação daquilo que você queria tanto. Não é? Aí eu conto uma história que eu já devo ter contado aqui, de um amigo meu que tinha um sonho de ter uma casa linda. Aí ele estava construindo, ele casou de pouco, só queria filho depois que tivesse a casa dele. Aí construiu, ele levava eu e um outro colega para cada mudança que ele fazia naquela casa linda, ele tinha o prazer de levar. Olha aqui, olha agora, eu botei uma banheira de hidromassagem no banheiro, não sei o quê, aí feliz da vida, não sei o quê. Bom, quando ele acabou de construir a casa, ele infartou. Desencarnou. Sabe o que aconteceu? A mulher dele, em um ano, casou com outro. Em um ano, casou com outro. Quer dizer, ele construiu aquela casa para o outro. Essa semana eu estava em Valência, quando eu passei lá na casa, eu lembrei dessa história, né? Construiu a casa para o outro. Vai ver que infartou pela dívida. A gente não sabe, né? Por que infartou. Então, essa questão do sofrimento da impermanência, porque tudo isso passa. A gente desencarna, a gente vai, né? Às vezes por exemplo, meu pai comprou a casa, já tudo. Quando ele, depois da casa, tudo pronto, não sei o quê, ele foi transferido. Teve que carregar a família toda para outro lugar.
E aí? E aquilo tudo que se empregou lá é impermanente. Aí você fica assim, eu arrumei aquilo tudo para lá, igual o outro, né? Ela deve ter ficado Dona Flor e seus 2 maridos, porque o cara, do jeito que ele construiu a casa, do jeito que ele fez, ele não saiu dali. Eu sempre, quando eu conto, eu falo assim, olha, lá ela deve ter os 2 maridos, igual o Dona Flor e seus 2 maridos, porque ele era o sonho da vida dele. Ele tinha apego àquilo. Vocês acham que em um ano ele largou aquilo tudo que ele construiu? É ruim, está lá. Né? Então, às vezes a gente está sofrendo pela impermanência daquilo que a gente quer. Meu Deus, está no horário. A questão da educação. O sofrimento resultante de condicionamento abarca a educação incorreta. Educação correta. Educação não é só para criança, não é só para adolescente, não. A gente também precisa ser educado, tá? A convivência social pouco saudável, que propiciam agregados físicos e mentais contaminados. A educação calcada nos valores éticos e morais não castradora, que estimule a consciência do dever e da responsabilidade do indivíduo, olha só, para com ele próprio. Essa é uma das questões. A educação que a gente tem que fazer conosco. Depois a Joana diz assim, para com o seu próximo, porque Jesus recomendou amar o próximo como a si mesmo. Igual essa vizinha, as 2 ficaram 20 anos lá, né? O mago não sabia nem depois nem porquê. Então, essa questão com o próximo. E para com a vida, né? A vida que a gente tem, que a gente consegue, a gente tem que dar graças a Deus, porque nós estamos no lugar certo, com a família certa, no trabalho certo, com as pessoas certas. A gente está ali. Então você tem que agradecer a vida e acertar a sua convivência. Equipam de saúde emocional e valor espiritual para o trânsito equilibrado da existência física. Então a gente tem que equilibrar a nossa vida física com tudo que a gente tem, com tudo que a gente pode fazer, com o nosso trabalho, mas também a espiritual. A espiritual, que é o nosso trabalho que a gente desenvolve na casa espírita, dentro do nosso trabalho, além de você trabalha para o outro, mas você também trabalha para o bem-estar do outro. Né? A professora, ela trabalha para o bem-estar dos alunos, da família dos alunos, quer dizer, não é só pensar no aluno, não, ela tem que pensar na família do aluno também. Né? Se tratar bem aquele aluno da mesma forma, como, por exemplo, assim, se eu brigar com o André, eu tenho certeza que assim nunca mais vai olhar na minha cara. Por quê? Porque o próximo, ele tem outros próximos. Aí está lá, o homem vive na terra sob dos medos, da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso, da morte. Olha, a gente vive isso, ó, na terra sobre isso. Essa conduta é resultado do seu despreparo para os fenômenos normais da existência, que deve encarar como processo de evolução no mundo de provas e expiações. Então, todo o nosso processo de sofrimento é para a nossa educação. A gente tem que repensar por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por isso, o que eu fiz para eu passar por isso. E a morte, né? A doutrina espírita matou a morte, nós somos imortais. Agora o restante, né? Pobreza é prova. Riqueza também é prova. Mas o Evangelho diz que é melhor ser pobre do que ser rico, porque a responsabilidade do dinheiro é muito grande. Né? Do desamor é a indiferença. O contrário para mim que falo, do desamor é a indiferença. Isso a gente vê muito
Hoje, por exemplo, nas calçadas do Rio de Janeiro, a quantidade, não sei se aqui tem, a quantidade de indigentes, de pessoas que perderam tudo, que estão lá, né? E que você pode fazer alguma coisa. Tá? Lá no meu prédio eu aprendi uma coisa, que a quantidade que tinha de gente lá em Botafogo, na rua, eu aprendi lá com um grupo, que todas as vezes que eles desciam com uma garrafinha d'água. E chegavam para aquele mais próximo do indigente, estava a garrafinha d'água, para que ele possa beber por causa do calor. Então, uma coisa que não custa nada. Você beber um refrigerante, uma coisa, porque lava bem a garrafa, bota uma água filtrada, bota na geladeira e desce. Isso é uma coisa simples. Uma coisa muito simples que você pode fazer. Mas também tem uma coisa, por exemplo, assim, eu fui comprar um chocolate na Páscoa do ano passado, vai fazer até um ano, para dar de presente para o meu neto. Aí, mas quando eu fui para a loja americana, eu vi um rapaz e uma senhora idosa. Aí eu lembrei que disse, gente, é Páscoa, eles estão ali, vou comprar uma barra de chocolate para cada um. Quando eu entreguei para a senhora, ela falou assim, Deus te ajude, meu filho, eu não sei quanto tempo que eu não como um chocolate, Deus vai te abençoar. Aí fiquei todo feliz. Aí fui dar para o rapaz, ele falou assim, só uma? Pão duro? Olha só a diferença. Assim, nós somos individualidade, a gente tem que saber lidar com essas coisas todas. Eu nunca mais esqueci disso, né? Quer dizer, não vou deixar de comprar uma barra de chocolate por causa de um bobão daquele, né? Vou comprar por causa daquela senhora que falou, Deus te abençoe. Então, essas coisas nós estamos num mundo de pronto, estamos aí para crescer e eu vou parar desse. Tá bom, André, porque já está na hora, já passei da hora. Aí vocês me desculpem, mas era isso que a gente queria conversar, tá bom? Sim. Vamos fazer, parece sim, com certeza. Muita coisa para a gente pensar. Eu cheguei à conclusão que vou parar de fazer obra em casa. Só você com suas histórias. Só Lelê, isso as suas são o caminhão que só tem tanta história na vida, lembrar de tanto. Obrigado, que eu já estou idoso, né? Agora você pegou a sua idade para todo mundo. Não, fui eu no início, né? Gente, muito obrigado a todos, obrigado a Lelê, obrigado a você que nos trouxe ele também. E nós vamos fazer a nossa prece, já dizendo então que hoje, né, já está lá no nosso canal, a palestra da semana passada, canal do YouTube do GA, quem quiser assistir, o Estudo Geral, na terça-feira que vem, nós colocamos a palestra do Lelê também, que a gente possa assistir. Terça-feira que vem a gente recebe a nossa querida Francine, lá de Paraíba do Sul, vai estar conosco também. Terça é Francine, o Alexandre acho que é depois. Agora é Francine, né? Obrigado. E depois nós temos o Alexandre Schubert, né? Vai estar conosco e encerrando o Falcone. Nós vamos fazer a nossa prece então, e agradecendo a presença de todos, nesta noite de muita alegria, muita coisa para a gente pensar. Gratidão é o sentimento que nos envolve o coração nesse instante, mas também a alegria. Alegria de estarmos nesta casa mais uma vez, de podermos ter tanta coisa para pensar, para refletir, mas que nos ajudam, cada pensamento, cada ideia, cada conceito, a buscarmos sempre o caminho do Evangelho de Jesus. Que essas vibrações que nos envolvem agora possam adentrar nesse instante aos nossos lares, junto aos nossos entes queridos, aqueles que perpassam nesse instante os nossos pensamentos, para que também sintam esse abraço amoroso que recebemos dos amigos espirituais, transmitindo a cada um de nós as vibrações que nos chegam de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre.
Que nossos irmãos tenham um retorno tranquilo aos seus lares, todos nós. E que amanhã, ao despertarmos, sintamos cada vez mais o desejo de sermos melhores a cada dia. Gratidão é um sentimento. Graças a Deus.